Olá, espero que você esteja muito bem. Eu quero te convidar a meditar um pouco na palavra de Deus junto comigo hoje. E hoje eu quero falar contigo sobre quais são os benefícios do jejum. E primeiro, antes de tudo, eu quero te dizer que o jejum do qual nós estamos falando aqui não é aquele jejum que em algum momento o teu médico te recomendou para que você se preparasse para um exame, por exemplo. Esse jejum tem a ver com deixar de comer durante algumas horas para que não haja nenhuma substância no seu organismo que possa atrapalhar o resultado do exame. O jejum do qual nós estamos falando aqui é aquele jejum que tem como objetivo me aproximar de Deus, que tem como objetivo mortificar a minha carne e fortalecer o meu espírito. E esse aqui é o maior segredo. Quando eu entendo isso aqui, eu já entendo quais são os benefícios do jejum. Porque quando eu penso que o jejum é só dieta, eu acho que por ter parado de comer durante alguns dias, Deus se torna obrigado a fazer algo por mim. Não, jejum não é ficar sem comer. O jejum é abrir mão de algo que sacia a minha carne para me dedicar a algo que fortaleça o meu espírito. Então, na Bíblia nós vemos vários tipos de jejum. A Bíblia até fala, por exemplo, de Daniel, que não era... Nem vou dizer que era um jejum, era um estilo de vida. Daniel estava na Babilônia e ele decidiu não comer o que eles comiam na Babilônia e continuar com o estilo de vida que ele tinha quando ele morava em Israel, quando ele vivia no meio do povo de Deus. Então, Daniel continua ali durante alguns dias apenas se alimentando de legumes e verduras e água. E aí a Bíblia diz que no final Deus o honrou, porque não tem a ver com o que você come, tem a ver com o propósito que te leva a viver isso. No caso ali, Daniel não estava pedindo um carro novo para Deus, ele não estava pedindo uma varoa para Deus, Daniel não estava pedindo dinheiro. Não, o objetivo de Daniel era mostrar que o estilo de vida santo era melhor do que o que se vivia na Babilônia. E é por isso que Deus o honrou, comendo legumes, verduras e água apenas, só isso. Essa era a alimentação de Daniel. A Bíblia diz que depois dos dias que ele propôs lá, o chefe dos eunucos, que era o que cuidava dos escravos, chegou e percebeu que Daniel e os jovens que tinham comido isso estavam muito mais fortes e muito mais bem preparados do que todos os outros. Isso é um milagre que advém do jejum. A Bíblia também fala, por exemplo, de Jesus que fez 40 dias e 40 noites de um jejum total, diferente do jejum de Daniel, que o jejum de Daniel ele comia. O jejum de Jesus era apenas com água e depois dos 40 dias Jesus estava fortalecido no seu espírito. A sua carne talvez estivesse mortificada. A Bíblia diz que Jesus sentiu fome, então o corpo de Jesus poderia estar de alguma forma debilitado, mas o espírito dele estava tão forte que a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto, foi tentado pelo diabo, ele venceu a tentação, porque Jesus estava forte. Entenda uma coisa muito importante, o jejum não fala de conquistar algo, fala de me tornar algo. Conforme eu jejuo, eu me abstenho de algo dessa vida que sacia minha carne e eu me entrego a Deus. No momento em que eu estava comendo, agora eu vou estar orando. No momento em que eu estava saciando os desejos da minha carne, e alguns deles não são pecados, eu estou buscando a Deus em oração, em leitura da palavra. Isso fortalece meu espírito. O próprio Jesus nos ensina acerca de jejum e eu quero ler esse texto contigo que está em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 16. Jesus diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência de tristeza como os hipócritas fazem, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Perceba o que Jesus está falando. O jejum não é para o outro, é para você e para Deus. E aqui Jesus fala que os hipócritas gostam de mostrar que estão jejuando para que os outros digam: olha, coitado dele, ele está buscando a Deus, olha que aspecto de santidade. Jesus diz: não façam isso. Aí ele continua dizendo: eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa, porque a recompensa dessas pessoas foi fazer com que os outros vissem e com que os outros os glorificassem. Então o objetivo deles não era se aproximar de Deus, era ser visto pelos homens. Então eles já conseguiram sua recompensa. Aí Jesus primeiro ensina como eu não devo fazer, e depois Jesus ensina do jeito que eu devo fazer. Ele diz assim: ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto, ele é quem te recompensará. Para concluir, eu quero te dizer uma coisa: o jejum não é para mudar Deus, não é um sacrifício que você faz para colocar Deus em um lugar de devedor e obrigá-lo a fazer algo para você. O jejum trabalha no seu caráter, ele mortifica seus desejos carnais, ele te aproxima de Deus e te faz estar sensível a Ele. O jejum não é para receber uma resposta, ele te aproxima daquele que faz com que você seja uma resposta. Pratique isso, viva isso. Não estou te encorajando a fazer 40 dias como Jesus fez, de um dia para o outro. Não faça isso, que isso vai lhe fazer mal ao seu corpo físico, mas comece com algumas horas, dedicando o seu tempo a Deus, e você vai perceber que os seus ouvidos estarão muito mais sensíveis à voz de Deus, que os seus olhos estarão muito mais sensíveis a entender aquilo que Deus tem para fazer através da tua vida, para ver o ambiente à sua volta, e você vai se tornar cada vez mais aquilo que o Senhor planejou para você antes mesmo que você viesse a este mundo. Se você foi abençoado por essa palavra, quero te convidar a compartilhar para abençoar mais alguém, se inscrever aqui no nosso canal para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Que Deus te abençoe.